Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais uma sessão do Fórum Saúde para o século XXI dedicada à Covid-19. O tema da sessão de hoje é Covid-19 e o impacto na saúde mental. Assim, na próxima hora e meia, iremos conversar com os nossos convidados de hoje, a quem desde já agradeço o facto de terem aceitado o nosso convite, e são eles Maria de Belém Robuseira, jurista e ex-ministra da Saúde, Isabel Trindade, psicóloga clínica, e Júlio Machado Vaz, psiquiatra. Como habitualmente, contamos ainda com os comentários de António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia, e de Alberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública. Ora bem, nos últimos 12 meses, a sociedade portuguesa tem sido sujeita a sucessivos estados de emergência, cujas medidas alteraram profundamente as nossas relações pessoais e profissionais. Os nossos hábitos e rotinas foram completamente alterados e até parece que a nossa vida deixou de ser real e passou a ser virtual ou online. Por isso é importante percebermos quais as consequências deste confinamento ao nível da saúde mental. E para dar início à sessão, eu passaria então a palavra à doutora Maria de Belém. Ora, já tenho o som ativado. Muito boa noite, doutor Pedro Pinto. Boa noite aos meus colegas preletores, aos comentadores e a todas as pessoas que neste momento já são 13, espero que não dê azar. Não, 46. 46, O WhatsApp 46. é que já tem 13 comentários. Pronto, estava aqui a ver mal. E agradecer muito o convite que me fizeram, mas foi um convite que eu aceitei com algum atrevimento. Como é evidente, eu não sou especialista desta área, aquilo que eu vou tentar falar é um pouco do impacto de Covid-19 em termos de saúde mental especificamente, mas gostaria de fazer uma referência, embora muito breve, a alguns antecedentes e porque é que eu tenho uma especial sensibilidade para esta área. Em primeiro lugar, tenho-a porque sou uma pessoa atenta àquilo que se passa à nossa volta e penso que o estilo de vida das sociedades atuais acaba por ser uma grande incubadora de problemas nesta hora, neste âmbito. Digamos, o apelo ao sucesso, o apelo, digamos, a níveis de bem-estar que estão muito para além daquilo que eram as vidas um bocadinho mais contidas que anteriormente se viviam. A concorrência que passou muitas vezes a substituir as relações de cooperação que deviam pautar bastante mais nas comunidades humanas, acaba por criar um clima muito propício a que as pessoas ou se sintam falhadas, ou se sintam incapazes, ou percam a sua autoestima, etc, etc. Eu estou a fazer, como é evidente, a traçar umas linhas muitíssimo gerais. Mas como tive sempre uma vida muito intensa no domínio das políticas, a questão da saúde mental sempre me preocupou imenso. E quando estive no Ministério da Saúde, eu herdei um processo que já existia de grande reforma a nível da saúde mental, reclamada muito pelos profissionais da área, é que o Dr. Nunes de Abreu, entretanto, e na altura Diretor-Geral da Saúde, deu alguma visibilidade e proporcionou um congresso do qual decorreram uma série de conclusões que durante o meu mandato eu verti em lei. Digamos, essas ideias centrais, como toda a gente sabe, passavam pela desinstitucionalização dos grandes espaços psiquiátricos que eram considerados como discriminadores, já muito ultrapassados, e em que se fazia muito apelo à desinstitucionalização através da integração ou na saúde ou na comunidade, o que pressupunha, como é evidente, todo um conjunto de alterações, quer em termos dos programas hospitalares, quer em termos dos grandes hospitais psiquiátricos, começando por esses, os hospitais distritais
e todas as experiências inovadoras que está a fazer a nível dos cuidados primários de saúde, na medida em que se fazia e em que se pretendia fazer uma integração de cuidados a nível do Ministério da Saúde, mas sobretudo o reganhar uma cooperação com a Segurança Social. A Lei de Saúde Mental foi aprovada e a sensação com que eu fiquei quando saí do Ministério é que toda aquela, digamos, organização que se construiu dentro do Ministério da Saúde, acompanhada por também uma relação muito forte com a Segurança Social. E eu estive ainda hoje a ler, depois de uma conversa com o Dr. António Lochner, o resultado de um trabalho muito completo que foi estabelecido entre os dois ministérios, a saúde representada pelo Álvaro de Carvalho, entretanto já desaparecido, e se nós lermos este despacho, que é um despacho conjunto meu e do então Ministro do Trabalho, Ferro Rodrigues, em que se definia tudo aquilo que devia existir em termos da resposta às necessidades de certos grupos de população, nomeadamente as pessoas, aqui está mais idosas, mas eu gosto de dizer mais velhas, as pessoas com deficiências e as que têm problemas de saúde mental, pois estava aqui todo um programa que começou a construir-se em que se, de certa forma, proporcionavam respostas integradas, mas respostas integradas de acordo com as necessidades locais, um forte envolvimento das câmaras, um forte envolvimento das estruturas de ambos os ministérios, um forte envolvimento no sentido de se começarem a agarrar os problemas numa lógica de políticas de saúde em todas as políticas, designadamente para resolver os problemas da habitação deficiente, todo um conjunto de insuficiências enormes que se verificavam em vários domínios e que só se conseguiam resolver com a articulação entre todos. Este despacho, aliás, está tão completo, pese embora um erro de sintaxe que para mim me chocou muito quando vim ler agora, é que não percebo como é que não reparei na altura quando assinei, logo na segunda linha, mas aliás começa-se por aquilo que eu disse, as transformações demográficas, sociais e familiares que se vêm operando, esta é outra forma de dizer, na sociedade portuguesa, determinam novas necessidades para certos grupos de população, designadamente as pessoas mais idosas, as que têm deficiências, têm problemas de saúde mental. E nunca mais se conseguiu fazer nenhum trabalho mais completo do que este, por isso é que este despacho nunca foi revogado, apesar da quantidade de coisas dessa época que tentaram revogar substituindo por outras, mas o que é um facto é que, como se perdeu a relação também com a segurança social, tudo isto foi construído quando do lado da segurança social havia uma pessoa que percebia que nós não agarrávamos os problemas das pessoas sem uma fortíssima relação com o Ministério da Saúde, e veio agora a verificar-se que mesmo na situação Covid, como falhou tanto e foi tão grave esta falha da relação entre a saúde e a segurança social, completamente estruturada já nesta época, com passos dados e com, digamos, atividades desenvolvidas, todas elas, digamos, numa concertação muito virada para reconstruir a vida das pessoas e designadamente dos doentes mentais, e a dinâmica não está aqui tão bem expressa, mas está noutro despacho do Ferro Rodrigues,
sobre as empresas de inserção social que começaram a dar alguma resposta a pessoas que tinham problemas desta natureza. Portanto, aquilo que eu sinto é que nós perdemos uma grande oportunidade se não tivesse havido, digamos, esta ruptura, este deslaçar do entendimento entre as duas áreas, eh, em que podíamos estar mais preparados para ter feito face aos problemas que a Covid-19 veio trazer especificamente no domínio da saúde mental. Estamos todos a sofrer o impacto da Covid-19, mas alguns ou muitos de nós estão a sofrer muito mais do que outros, e esse sofrimento, como é evidente, tem um impacto que variará muito, como é evidente, de acordo com as condições de base de cada pessoa, mas quando eu descobri como única resposta para as pessoas mais velhas a institucionalização e proíbo, por razões de saúde pública, as visitas, e as pessoas ficam cada vez mais isoladas e desligadas dos seus afetos, daquilo que é o seu mundo afetivo. Quando eu tento resolver algumas das necessidades que as pessoas têm através de novas tecnologias que elas não sabem utilizar. Quando as pessoas ouvem sistematicamente e ouviram nos noticiários a quantidade de pessoas que estava a morrer nos lares, as pessoas estavam ao lado delas. Quando de repente se vêem completamente desguarnecidos e desamparados e com, digamos, a probabilidade elevadíssima de serem eles próprios a fazer parte do número do noticiário do dia seguinte, eu faço ideia da desestabilização terrível que isto não provoca nos mais velhos, mas também faço ideia dos problemas gravíssimos que o confinamento, o encerramento tão prolongado das escolas teve na vida familiar, com tensões absolutamente brutais, porque, mais uma vez, não tínhamos dúvidas que o acompanhamento dos miúdos, designadamente quando tinham aulas remotamente, recaía sempre ou principalmente sobre as mães, elas próprias porventura também obrigadas ao teletrabalho, para além de que ambientes absolutamente propícios ao acréscimo das tensões, já sabemos também que se traduzem em violência e sempre contra o elo mais fraco. Por outro lado, a questão dos mais jovens e numa época do desenvolvimento da sua personalidade, em que dizem os especialistas que se constroem muitas das capacidades e competências necessárias à saúde mental, de que passará, digamos, a caracterizá-los. Quando nós vimos que, relativamente às pessoas que morriam, também não se podia fazer o luto. Quando vimos que de repente as pessoas ficaram muitas sem emprego e, portanto, sem ter acesso às questões, aos bens mais essenciais e à capacidade no caso de pessoas em idade ativa, de bastar às necessidades e às despesas normais do agregado familiar. Tudo isto cria uma tensão que é agravada não só pelo não sabermos o tempo que dura uma situação desta natureza, como também por sabermos que muitas das pessoas que ficaram com a sua vida completamente destruída
provavelmente não terão hipóteses de vir a ser recuperadas, porque, do ponto de vista estratégico, nas economias atuais, a transformação digital é a palavra de ordem e não vai haver grande recusa em relação a isto. Portanto, pessoas cada vez menos capacitadas para as exigências de capacitação que a economia do presente e do futuro vai exigir. E, portanto, este pano de fundo não pode ser um pano de fundo favorável a que não haja, a que não haja problemas e agravamento da situação de saúde mental. Aliás, ainda não tinha havido pandemia, está aí o professor Adalberto cometeu o erro dramático de me convidar para coordenar a comissão que elaborou o projeto de proposta de lei de bases, e como é evidente, mais uma vez ficou aí muito claro a proeminência, a importância que se dava à saúde mental, não apenas, digamos, pela necessidade de saber abordá-la, mas sobretudo por ter a noção de que a dimensão do seu impacto faz dela um verdadeiro problema de saúde pública. E isso ficou completamente escrito no projeto de proposta de lei de bases que lhe foi entregue, precisamente porque, não sendo especialista de coisa nenhuma neste domínio, continuei a acompanhar sempre todas estas matérias, a ler aquilo que eu acho e a ler e a integrar tudo aquilo que eu acho que faz sentido. Eu já tenho, digamos, muitos anos de vida profissional e não passei pela vida distraída, portanto tentei aprender e absorver tudo aquilo que a vida me estava a ensinar. A Organização Mundial de Saúde dizia que já no tempo em que eu estava no Ministério, que a saúde mental os problemas de saúde mental estavam a crescer e que se encaminhava este problema para constituir a segunda causa de morbilidade em todos os países. Os mais recentes relatórios da OCDE chamavam muito a atenção para o peso no PIB dos países que representava a saúde mental e não apenas no orçamento da saúde, mas quer dizer, todo o impacto das doenças de foro mental tinha uma enorme relevância, porque elas se repercutiam em múltiplas dimensões da governação e, portanto, da nossa vida coletiva. E aquilo que eu sinto é que neste momento temos um plano de recuperação e de resiliência que, de acordo com a sua leitura, afeta fundos à saúde mental, que eu sei que existem pessoas e responsáveis no Ministério da Saúde, desde logo o Dr. Lochner é presidente, penso eu, continua a ser do Conselho Nacional de Saúde Mental, e o professor Miguel Xavier é o responsável na Direção-Geral da Saúde pela saúde mental. E ouvi o professor Miguel Xavier a dizer que está muito esperançado, agora é que vai avançar, agora é que vai arrancar, porque temos recursos, temos vontade, temos tudo, e eu que já cá ando há muitos anos, sei que temos um plano, sei que temos recursos, não sei se os recursos vão permitir a concretização do plano ou se vamos continuar a caminhar muito mais devagar do que aquilo que sabemos que é necessário, muito mais devagar do que aquilo a que obrigaria aquilo que nós conhecemos deste problema e do seu impacto na sociedade a fazer com que fizéssemos, e a assistir e a continuar a assistir
uma grande incapacidade de operacionalizar algo que é absolutamente urgente. Perguntam, mas está tão negativa, não houve avanços? Com certeza que há avanços quando nós integramos psicólogos nos centros de saúde, quando nós pretendemos ter mais médicos especialistas que enquadrem, psiquiatras que enquadrem a atividade e a atuação neste âmbito. Também sabemos que as escolas na psiquiatria variam. Aquilo que nós também sabemos é que quem tem um problema grave de saúde mental na sua família, desculpem-me a expressão, mas é uma expressão muito popular, está feito completamente num oito, porque é muito difícil encontrar uma solução para estes problemas, sobretudo em relação às pessoas que estão mais, digamos, aos mais vulneráveis, que são aqueles que nos devem preocupar em termos, que nos devem preocupar mais em termos da formulação das políticas públicas. Os meus votos é para que tudo corra bem, mas eu continuo a não assistir a nenhuma relação entre a saúde e a segurança social. O meu voto é para que tudo corra bem, mas eu continuo a assistir em tempos de pandemia a uma atuação que não é uma atuação nem de saúde em todas as políticas, nem da assunção da saúde, daquilo que são também as suas responsabilidades para pedir a outros ministérios que colaborem com elas. O que se passou com os lares é para mim algo de absolutamente inexplicável e inaceitável no século XXI e num país que quer ser um país desenvolvido. As pessoas que estão nos lares não deixam de ser beneficiárias do Serviço Nacional de Saúde. A sua residência, se calhar, passou a ser aquela. Há necessidade de uma articulação inequívoca, obrigatória, digamos, natural entre as estruturas de saúde e essas estruturas de residências de idosos. Não se assistiu ao desenvolvimento de mais apoio domiciliário que permita respostas mais personalizadas, que não retirem as pessoas dos seus ambientes, que não, digamos, as transformem em móveis de um estabelecimento qualquer. Muitos fazem um enorme esforço e porventura são a melhor casa que essas pessoas alguma vez tiveram na vida. Noutras circunstâncias não é bem assim, sobretudo quando há um grande downgrade social que é extraordinariamente martirizante. Isto para vos dizer, eu faço votos, mas nós já sabíamos destas necessidades todas há muitos anos e temos perdido imenso tempo a fazer aquilo que tem que ser feito. E, portanto, aquilo que eu continuarei a fazer é tentar dizer o que, a minha opinião, deve continuar a ser feito, aquilo que eu denuncio como a permanente corte em relação a políticas que deviam ter uma grande estabilidade, porque o impacto da sua execução só se mede a longo prazo e não nos curtíssimos períodos eleitorais ou períodos de governação e, portanto, talvez no fim deste debate eu diga aquilo que verdadeiramente desejo para o meu país e para a governação do meu país, mas como decorre tudo aquilo que eu disse, tínhamos uma situação muito frágil no domínio da saúde mental, que a Covid-19 veio agravar, que alguns problemas poderiam ter sido atalhados se tivéssemos trabalhado no sentido de dar concretização àquilo que já sabíamos que era necessário. E, obviamente, outras coisas não poderiam ter sido atalhadas,
mas se tivéssemos algumas estruturas mais disponíveis em termos de apoio às pessoas, relativo às pessoas em sofrimento por causa da Covid, porventura eu não estaria tão assustada como estou neste momento relativamente à dimensão do impacto. Desculpem se me alonguei muito, mas agora vamos ouvir quem sabe destes problemas e aqui estarei para responder se depois entenderem colocar-me alguma questão. E muito obrigada. Obrigado, doutora Maria de Belém. Eu passaria então agora a palavra à doutora Isabel Trindade e, portanto, já aqui se falou dos mais velhos e dos mais jovens, mas eu penso que a Covid também veio trazer alterações, como eu disse no início, à forma como nós nos relacionamos, quer socialmente, quer até profissionalmente, e provavelmente isso também irá trazer ou terá consequências ao nível da nossa própria saúde mental. Portanto, porque provavelmente não, é verdade, a saúde mental ou a doença mental tem vários estágios e, portanto, não precisamos de estar numa depressão profunda para podermos dizer que estamos com um problema de saúde mental. Mas passava-lhe a palavra. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. E depois deste cumprimento rápido, vou começar então com a saúde mental. E vou mesmo começar por aí. Nós normalmente, quando falamos de saúde mental, Portugal não estamos a falar de saúde mental. Estamos a falar de doença mental, ou seja, da ausência de saúde mental. E até normalmente estamos a falar da doença mental mais grave. E até já ouvi agora, com isto dos confinamentos, já tenho ouvido muita coisa, muitos comentadores, muita coisa, já ouvi muitas vezes falar em pandemia de saúde mental. O que eu, por acaso, acho que era ótimo. Uma boa pandemia de saúde mental é que nós estávamos mesmo a precisar. Mas pronto, isto tem sido muito comentado e tem-se falado muito nisso. Portanto, eu gostaria de começar isto por fazer esta distinção, embora, claro que está tudo, não é? A doença mental vai desde a doença mental muito grave à doença mental ligeira e pronto, e há de tudo como nas outras doenças. Só que só na saúde, só no campo da doença mental é que nós sistematicamente falamos em saúde mental e não falamos em doença mental. Porque se estivermos a falar, por exemplo, lá, eu não sou médica, portanto agora vou dizer umas asneiras, mas se estivermos a falar, quando falamos em oncologia, falamos em cancros, quando falamos na parte cardíaca, falamos dos problemas cardíacos, e quando falamos em saúde mental, estamos a falar de doença mental. Ora, eu acho que isto pode fazer com que nós todos, a nossa população, aqueles que não têm doença mental grave, descurem a sua saúde mental. Porque acham, não, eu não tenho não sei o quê, eu não tenho não sei o que mais, não tenho, tem outras coisas. Pronto. E, portanto, isto também faz com que nós, e acho que era muito importante, nada e tudo a favor da reforma que existe, e como diz a Maria de Belém, já há muitos anos que é para avançar, esperemos que seja agora, mas pronto, nós já sabemos que é sempre agora, mas depois às vezes já não é bem agora, é mais daqui a mais algum tempo, mas esperemos que sim, é necessário uma intervenção na doença mental, na reforma, de maneira a que as pessoas tenham aquilo que é o melhor que se lhes deve dar, que tenham cuidados integrados, que tenham reabilitação, que é outra coisa de que ninguém fala, pronto, mas isso é muito importante, mas é muito importante, e agora vou ligar à Covid, é muito importante que nós trabalhemos muito na prevenção da doença mental e na promoção da saúde mental. E isso começa desde os pequeninos, começa na barriga das mães e acaba quando nós acabamos. E, portanto, isso é muito importante e só faremos isso
quando nós pensarmos que temos que tratar da nossa saúde mental como temos que tratar da nossa saúde física. Eu detesto isto do físico e do mental, mas é... Pronto. Se nos dizem, vamos ao médico, ele diz que temos que andar, fazer não sei o quê, ter uma alimentação não sei o que mais, para mantermos uma boa saúde física, até o mais tarde possível, também precisamos tratar o que foi mal dito, portanto, de acompanhar, de ter cuidado com a nossa saúde mental. E não é... portanto, isso ao longo de toda a nossa vida. Agora, e vou indo para o Covid, que foi isso que hoje nos trouxe aqui, eu não sou tão pessimista como tenho ouvido muitas pessoas serem, a achar que vamos todos ficar, não sei se vamos todos ficar muito mal, se uns vão ficar mais mal que outros, isso vão de certeza, porque aqueles fatores que agravam a saúde e, portanto, que nos podem tornar doentes, são fatores que, infelizmente, estão quase sempre em cima do mesmo grupo. E são esses os pobres, os desempregados, e por isso a Covid tem um grande risco de vir, não é já agora, mas de vir, porque também, não, quer dizer, num futuro mais ou menos próximo, aí sim a ter uma carga negativa nas pessoas, porque há o desemprego, houve muito desemprego e o que é que se vai fazer com isso, não é? Como é que as pessoas vão... os cuidadores, que neste momento estiveram ainda com mais peso em cima, porque as pessoas estavam mais em casa, muitos não podiam, não tinham, portanto, os apoios que costumam ter no dia-a-dia, pessoas sujeitas a maus tratos, e o facto de estarem em casa e não terem tanto apoio a nível dos outros, pode ter feito, eu não sei, não sou especialista na matéria, não sei, mas tenho ouvido os meus colegas dizer que parece que houve mais pessoas vítimas de maus tratos. E, portanto, depois também sabemos que as perdas significativas têm impacto na nossa saúde mental. E nesta altura morreu muita gente. Morreram muitas pessoas, e essas pessoas têm famílias. E essas famílias, muitas delas não se despediram, os rituais não foram os mesmos, e, portanto, os lutos que são absolutamente normais, e vamos lá, por isso é que eu digo que não sei se vai tudo ficar mal, porque eu não gosto de patologizar a vida do dia-a-dia. E, portanto, quando uma pessoa morre, quando há um luto, nós fazemos um luto. Com mais ou menos dificuldade, vamos fazendo o nosso luto. E é bom que assim seja, e a maior parte das pessoas vai conseguir fazê-lo. Mas depois há outros que vão ter dificuldade e precisavam, se calhar, ter algum acompanhamento nesse sentido, se assim o quisessem. Pronto. Quanto às crianças, vou tentar aí pegar nas várias coisas. Quanto às crianças, crianças e adolescentes, ao contrário também de muito que se diz, não me estão a preocupar assim tanto. As crianças têm muito a ver com a envolvência que têm. Se me vierem perguntar de crianças que neste momento que já tinham problemas a nível familiar, claro, para essas crianças são crianças de risco. As crianças de risco têm que ser mais acompanhadas. As outras crianças têm uma capacidade de adaptação grande. Além disso, também nem tudo foi mau. É isso que nós temos que pensar, mesmo com essas crianças. Até houve crianças que, se calhar, até se conseguiram aproximar mais do pai, que não estava tanto em casa e agora está, outros mais dos irmãos, com mais bofetada para aqui e dali entre irmãos, mas pronto, e as coisas... Portanto, as crianças têm grande capacidade de adaptação e o risco é que eles mimetizam muito o que os adultos sentem. Portanto, se o adulto estiver ansioso ou se estiver deprimido,
Aí é um risco para a criança. Se o adulto não estiver, se conseguir conter a criança, a criança vai se adaptar e vai conseguir resistir a isto tudo. A maior parte das crianças, assim como os adolescentes. Os adolescentes têm, claro que isto foi horrível para os adolescentes. Na altura das saídas, não sei, foi horrível. Foi descanso para os pais, que não se tiveram que preocupar se eles chegavam tarde, chegaram sempre, tanto o que é mau para uns, tem o outro lado, não é? Se calhar houve muitos pais que ficavam muito preocupados quando os filhos saíam à noite e, nesta altura, tiveram um ano em que não se preocuparam. Portanto, as coisas nem sempre são más. E por eu dizer que tiveram um ano sem se preocuparem, acho que estava na altura de nós pensarmos não no confinamento, que já foi, e que não sabemos se vai voltar, mas esperemos que não, com as vacinas todas que andam aí, que não vai voltar nestes mesmos moldes, mas com o desconfinamento. Porque o desconfinamento pode ser para as pessoas trazer-lhes tanta preocupação como ao confinamento. Pronto. Porque de qualquer maneira as pessoas foram se adaptando àquela. Depois há as pessoas que se adaptam sempre bem, tanto ao confinamento como ao desconfinamento, e vão andando alegres neste mundo. Mas outras pessoas, nós dissemos, ou as autoridades de saúde disseram às pessoas de todos os riscos que havia no mundo. Todos os riscos que havia. Agora, de repente, abre-se a porta e as pessoas vão sair das suas casas, vão estar, as pessoas querem sair. Mas é bom que possam sair ao seu ritmo. Uns vão passar mais depressa para as diferentes atividades, outros vão passar mais devagar. E isso não é doença. Isso é um processo de adaptação. Também é natural que muitas pessoas vão sentir, agora quando vão voltando à vida mais normal, entre aspas, é que vão sentir, até aqui estavam mais ou menos adormecidos, já estavam a entrar naquele ramo-ramo e agora são capazes de ficar mais irritados, mais... pronto, portanto, agora podem surgir alguns sinais mais de ansiedade, se calhar quando estavam até em casa. Que podem sair nas coisas mais banais, como aquela irritação quando o senhor no supermercado não mantém os 2 metros de distância. E portanto, ou nesse tipo de coisas, pronto, desse tipo de irritações. Portanto, temos que ter alguma atenção e não forçar que agora tem que ser assim. Mesmo com o teletrabalho. É bom que não seja teletrabalho obrigatório até não sei aonde, depois tudo passa para o coisa. Era bom que pudesse haver alguma maneira mais gradual de fazer as coisas, em que as pessoas agora estão no teletrabalho, mas podem ir 2 dias à empresa, ou 1 dia, ou não sei o quê, depois deixam de ir. E mais uma vez, tendo atenção àquelas pessoas que são as mais desfavorecidas, que são aquelas que vão apanhar, a maior parte que apanha o transporte público logo de manhã e que apanha as filas logo ao sair quando sai do emprego. Pronto. É natural que essas pessoas tenham mais medo. É natural que tenham mais dificuldade em lidar com as coisas. Quanto às pessoas mais velhas, e vou já terminar, vou dar a minha vez, a quem sabe mesmo, pronto, nós vamos passando isto de degrau. Mas quando às pessoas mais velhas, essas preocupam, estão a ver, se calhar também para eu ser mais velha, mas essas preocupam. Preocupam porque estiveram muito fechadas, fosse onde fosse no lar ou fosse em casa, com muito pouca família, a maior parte, porque as famílias são com medo de infectarem, muitas vezes os filhos, os netos, com medo de infectarem, fizeram um afastamento muito grande. Pessoas que até a nível cognitivo, se já estavam com algumas falhas, o facto de terem ficado muito paradas, muito longe do movimento das pessoas, das atividades que iam fazendo, do seu dia-a-dia, até aquela coisa banal do andar. Uma pessoa mais idosa que só anda em casa,
quando começar a ir à rua, não sei o quê, vai ter mais medos, porque vai se desequilibrar, vai ter não sei o quê. Portanto, as pessoas mais idosas, quanto mais esta coisa de tentar proteger, mas nunca ninguém nos perguntou o que é que queriam verdadeiramente. E eu acho que, e para terminar, eu digo, eu acho que não tínhamos o direito também, mesmo em nome da saúde pública, de não perguntar às pessoas o que é que elas queriam, a essas pessoas mais velhas. E nós acabámos por quase ninguém nos perguntar o que é que eles queriam. Era assim, tinham que aguentar. E isso aí preocupa-me, porque a capacidade de adaptação pode já não ser tão grande, não é? E os anos de vida, nós não sabemos quem dura mais ou menos, mas no pensamento, as pessoas o que perderam já não vão ganhar. E isso, para mim, é angustiante. E termino já. Obrigado, doutora Isabel Trindade. Eu passaria então agora a palavra ao nosso último convidado, nesta primeira ronda, ao doutor Júlio Machado Vaz. Muito obrigado. Eu queria saudar a organização, os meus colegas de painel e, se não estou em erro, os restantes que totalizam 59, não é, neste momento? Exatamente. Pelo menos é o número que eu tenho aqui Exato. nos participantes. Bom, muito do que eu diria já foi dito, ou pelo menos aflorado. E de qualquer maneira, eu penso que será mais enriquecedor conversarmos. Eu começaria por salientar que hoje mesmo, eu li no Expresso, penso que depois estava nos outros jornais, havia uma entrevista com o meu colega, o professor Pedro Morgado, da Universidade do Minho, porque eles têm feito um estudo longitudinal em termos do primeiro confinamento e do segundo confinamento. E o professor Pedro Morgado expressava alguma admiração numa frase de: nós deveríamos ter aprendido, nós temos mais experiência e, na realidade, muito do que aconteceu no primeiro confinamento repetiu-se. E há uma palavra que ele emprega que eu acho, tudo isto é multifatorial, é evidente, mas é uma palavra importante, que ele fala de expectativas. E eu estou completamente de acordo. Eu acho que de uma forma mais consciente ou mais inconsciente, as expectativas a quando do primeiro confinamento tinham muito pouco a ver com o que aconteceu desta vez. A maior parte das pessoas com quem eu falei, em contexto terapêutico ou não, encararam o primeiro confinamento, como todos nós sabemos, com muito pouco entusiasmo, mas com um espírito de que isto é um sacrifício, é até uma violência para a nossa maneira de estar na vida, mas, pese embora a mensagem que se passava de isto é uma maratona, as pessoas estavam, no fundo, esperançadas que fosse quando muito uma corrida de 400 metros ou assim. E desta vez, não. Uma coisa que me impressionou foi como, com um segundo confinamento, com situações complicadíssimas, como começámos a experimentar em janeiro e em fevereiro, eu ouvia pessoas que já se estavam a referir à possibilidade do terceiro confinamento. Ou seja, de repente, houve uma espécie de perda de virgindade em termos de esperança, e muitas das pessoas começaram, no fundo, com uma ruminação que é: isto é uma espécie de ioió, agora vamos todos para casa outra vez, isto vai melhorar, mas depois, quando for possível desconfinar, vai ser temporário. Não sei quando é que vai ser, mas se calhar vai ser setembro, se calhar vai ser outubro. E portanto, nesse aspecto, não me surpreende nada que o estudo do professor Pedro Morgado da sua equipa tenha encontrado pessoas que, em teoria, estavam mais bem preparadas, mas que não responderam, digamos assim, de uma forma mais otimista, mais, se quiserem, mais capacitada a esta situação. Outra coisa que me impressionou no estudo
não me surpreendeu, mas é sempre bom termos estudos feitos em Portugal, porque pronto, tem outro valor para a realidade portuguesa, é ele ter ido encontrar o aumento de consumo das mais diversas substâncias. Tanto em termos de alimentação, como em termos da bebida, como em termos de consumo de drogas legais e ilegais e de medicação, com reforços claros de medicação em pessoas que já estavam medicadas e inícios de medicação em pessoas que o não estão. Isto leva-nos para algo que também já foi sugerido, que é, sendo eu psiquiatra, sendo nós psiquiatras, a primeira ideia que nos ocorre é despsiquiatrizar algumas das reações das pessoas. Em termos clínicos, seria muito preocupante que numa situação destas, as pessoas, umas mais e outras menos, todos somos diferentes, o professor Sobrinho Simões gosta muito de dizer que cada um é como é, mas não haver ansiedade perante uma situação destas de incerteza. Não haver tristeza. E isto, lamento muito, quem costuma falar de um modo brilhante sobre a questão é o professor Coimbra de Matos, é fulcral que mantenhamos no espírito que tristeza e depressão são realidades diversas. Isto é muito preocupante a nível da psiquiatria hoje em dia, porque há, na minha opinião, pode ser o rosnar de um velho psiquiatra, mas há na psiquiatria em geral, não é só em Portugal, uma deriva que me preocupa, porque é uma deriva medicamentosa manca. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não tenho nada contra os medicamentos. Abençoados sejam, quando bem receitados. Preocupam em duas situações. Por exemplo, medicar a tristeza não faz sentido. A tristeza tem que ser vivida com, não vou dizer que nos alegra, mas com a mesma naturalidade que a alegria. Há bocado falava-se a questão dos lutos. Foi trágico cercear a hipótese dos rituais. Isto também não é novo. Lembremos os apelos de colegas meus quando houve a tragédia dentro dos rios, dizendo é importantíssimo que encontremos o maior número possível de corpos para que possa haver os rituais que irão pacificar estas famílias. O que nós, aquilo a que assistimos em Portugal e noutros países, até de uma maneira mais violenta, é muito complicado em termos, como foi sublinhado, em termos de saúde mental. Nós não podemos ter um discurso oficial, que é o da Organização Mundial de Saúde, em que dizemos a saúde não é mera ausência de doença, é um bem-estar físico, psíquico, relacional, etc. Que, evidentemente, é uma definição utópica, ninguém consegue estar bem a todos esses níveis, mas as utopias foram feitas para serem perseguidas. Nós não podemos, por um lado, estar com esse discurso e depois, a um primeiro sinal de uma tristeza lógica, imediatamente lançar mão de medicação. É um erro grave. Mas neste momento, em alguma psiquiatria, algo que me preocupa é, sendo eu um defensor acérrimo do papel da psicologia, que ao longo da vida me valeu até algumas piadas de mau gosto, a mim preocupa-me que cada vez mais pessoas me entrem no consultório e me digam eu tenho a seguinte medicação, e mostram-me a medicação e dizem o seu colega fulano de tal deu-me esta medicação e depois deu-me o nome de um psicólogo que disse que eu precisava de falar. Isto é arrepiante em termos do que deve ser a psiquiatria. Porque uma coisa é um psiquiatra dizer, olha, eu acho que no seu caso há um tipo de acompanhamento que eu não domino e aconselharia, portanto, ou outro psiquiatra ou um colega psicólogo. Outra coisa é o que eu vejo
mais vezes do que gostaria, que é alguns de nós, psiquiatras, transformarem-se em máquinas prescritoras. Por exemplo, não me agrada ouvir pessoas que entram no meu consultório e dizem: o seu colega fulano de tal disse-me eu sofro de um problema de níveis de dopamina. E a pessoa depois pergunta-me: importa-se-me explicar o que isto é? Isto é mau em termos psiquiátricos. Mas, dito isto, ou seja, a psiquiatrização daquilo que são reações perfeitamente normais, isto não significa que nós não nos vamos referir, inclusivamente, a coisas que já sabíamos. Por exemplo, em 2003, ou sobre 2013, o que se passou nessa altura, nós tínhamos muita informação. Eu lembro que logo em fevereiro ou março do ano passado, a Lancet trouxe um magnífico artigo de revisão sobre isso, sobre consequências de confinamento, nomeadamente em profissionais de saúde. Esses confinamentos que tinham sido estudados eram de 10 dias. Ou seja, comparados com aquilo que nós vivemos, era uma brincadeira de crianças. Bom, mesmo assim, em profissionais de saúde, foram encontradas situações de stress pós-traumático 3 e 4 anos depois, que afetavam as suas práticas. E em termos, digamos assim, de patologia mesmo, nós temos não a Santíssima Trindade, mas uma trindade satânica, que é sistematicamente a ansiedade, a depressão. A Maria falou nisso, quer dizer, a Organização Mundial de Saúde está-nos sempre a alertar para que no século XXI a depressão estará no top 3 dos problemas. E a questão laboral é muito importante, que nós, com muita frequência, ouvimos uma palavra que é absentismo. E muitas vezes está relacionado com problemas de saúde mental. Mas ouvimos menos a palavra presentismo. E o presentismo, em termos de produtividade, essa palavra mágica na nossa sociedade, também pode ser catastrófico. Porque quando a pessoa está presente no seu local de trabalho, mas não está bem, não é eficaz, não produz. E, portanto, também isto implica que as organizações prestem muito mais atenção do que normalmente prestam à saúde mental de quem está a trabalhar. Bom, esta questão do stress pós-traumático, aliás, é curioso na nossa sociedade, porque nós estamos a dias do 25 de Abril, e como sabem, o stress pós-traumático, muito por ação do Afonso de Albuquerque, não é? Mas mesmo assim, foi algo que levou praticamente 20 anos a ser reconhecido neste país e a haver estruturas de apoio específicas para situações de stress pós-traumático. E há colegas meus que avisam, tanto para os profissionais de saúde como para não profissionais de saúde, que nós temos de estar preparados para, a nível psicológico, assistirmos a quê? A que as necessidades de apoio, seja mesmo de tratamento, seja do mero apoio psicológico, nós temos que interiorizar que grande parte das pessoas precisam de atenção. São pessoas que querem vir falar connosco e serem ouvidas primeiro e depois escutadas. E isto leva tempo. Não é só a questão de estarmos há muito tempo à espera de vermos a saúde mental, em termos estruturais e de respostas, deixar de ser a filha enjeitada do sistema. Não vamos iludir-nos. Isto era algo que existia antes, como a Maria disse, e que só ficou mais a céu aberto com a pandemia, quando ouvimos números como 200 e tal psicólogos nos cuidados de saúde primário, etc. Mas nós temos que ter a noção que nos cuidados de saúde primários, os nossos colegas, e para mim os cuidados de saúde primários são o ponto nevrálgico do Serviço Nacional de Saúde, com cuidados de saúde primários que sejam ultrapassados, transbordados, etc. As grandes catedrais, que são os hospitais, também terão os seus dias contados. O futuro
tem que passar por uma descentralização, por uma aproximação das populações, mas dizia eu, os nossos colegas das unidades de saúde familiar, dos centros de saúde, etc., quando eu vou lá e falo com eles estas coisas, muitas vezes deixo sorrisos tristes, porque os colegas dizem-me, mas, prof, acha que eu tenho tempo para ter esse tipo de conversas? E eu sei que eles não têm. E quando nós privilegiamos a quantidade de atos médicos ou de profissionais de saúde em detrimento da qualidade dos mesmos, não vamos por bom caminho. Porque quando a qualidade é má, a quantidade sobe. Quando a qualidade é boa, a quantidade diminui. Depois, nós já tínhamos, penso que foi logo em junho ou julho do ano passado, que o Henrique de Barros publicou também sobre a questão da ansiedade. E como também já foi aflorado, nós quando falamos de ansiedade, estamos a falar de ansiedades, porque não são semelhantes. Vejam, falou-se aqui dos mais velhos. Os mais velhos, com muita frequência, o que é que nos estão a dizer? Vamos a dizer assim, eu não sei quantos anos de vida tenho à frente, não serão muitos. Mas, precisamente porque não serão muitos, eu não estou muito disponível para, preocupadíssimo com a quantidade, estar a ficar nu da qualidade de vida. Porque estar vivo, ter uma vida, não é meramente respirar e o coração continuar a bater. É mais complicado que isso. Isso vai ao encontro de algo que foi muito bem expresso, que é assim, eu acho, não sei se me permite que diga também, mas eu acho que ao longo deste ano, não raras vezes, os mais velhos foram infantilizados. Eu fiquei arrepiado quando ouvi alguém, por quem, até por razões que não têm nada a ver com saúde mental, por quem eu tenho consideração, depois da triste cena que assisti em Ankara, mas quando ouvi a minha colega Ursula von der Leyen dizer os mais velhos têm que estar preparados para ficar fechados até ao fim do ano, no ano passado, isto foi dito no início do verão, eu fiquei perfeitamente consternado. Porque temos de ter a noção que há graus de liberdade. Eu estou à vontade para dizer isto porque eu não dou um abraço aos meus netos há um ano. Mas vou-vos dizer isto com a maior das lhanezas. Não dou porque eles me o recusam. Porque eu não dou o direito a ninguém de me retirar uma determinada dimensão de liberdade em que eu ponho nos pratos da balança que riscos é que estou disponível para correr para me sentir ainda vivo e não apenas a sobreviver. Isto em relação aos mais velhos. E é evidente a problemática da solidão, os lares, aquilo que aconteceu, e nós estamos isolados nisso. Vejam, por exemplo, na Suécia, como houve uma meia-culpa em relação ao que aconteceu nos lares, mas temos de ter a noção que as ansiedades são diversas. Por exemplo, nos jovens adultos, e mesmo gente entre os 30 e 40 anos, quer dizer, esta gente, no intervalo de 10, 12 anos, levou para uma crise económica terrível, e agora com uma crise sanitária / económica. Como é que se pode programar uma vida? A nível familiar, a nível empresarial, etc. É dificílimo. Depois algo que também foi aflorado já, que é, felizmente deixei de ouvir essa expressão, que obviamente era dita com boa intenção, mas que é terrível, que é, estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos na mesma tempestade. Uns de iate e outros de barcos a remos completamente esburacados. Isto viu-se, por exemplo, no teletrabalho. Eu ouvi pessoas encantadas com o teletrabalho, que não começou agora, é evidente, não é? Mas que agora floresceu. As pessoas a dizerem, doutor, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu estou no escritório, o meu marido está na sala, os miúdos está cada um no seu quarto. É claro, é preciso, e aqui as mulheres são sistematicamente prejudicadas, porque continuam, mesmo elas, a obrigarem-se a tentarem tapar todos os buracos
em termos de bem-estar familiar, foi muito bom. Pois o pior é que eu também ouvi famílias a viverem em T1s e T2, em que o nível de irritabilidade subiu vertiginosamente, em que até em casais onde não havia história de violência doméstica, ela surgiu, e isto insere-se no fundo em quê? Naquilo que ambas as pessoas que me antecederam referiram, que é obsceno ler artigos que dizem que o fosso entre os mais ricos e os mais pobres ainda se cavou mais. O que dizem os especialistas é que a pobreza replica-se a si mesma. Há pouco tempo saiu um artigo que dizia que quem está em pobreza, com sorte, precisa de 4 gerações para sair disso. A semana passada, outro artigo dizia que 1/3 dos pobres em Portugal têm emprego. E mesmo assim são pobres. Aos mais diversos níveis, por exemplo, a parentalidade. Quando 2 pais estão obcecados com sobreviver até ao fim do mês, todos os estudos dizem que são muito menos eficazes nas suas funções parentais. E isto é extremamente grave. É evidente quando vamos, por exemplo, aos adolescentes. Podem não acreditar, mas eu já fui adolescente. E lembro-me. Na adolescência, essa história de dizer, bom, mas isto vai passar, depois tu podes sair, mas isso não tem muito efeito no momento. Porque eles sentem-se roubados daquilo que acham. Eles até podem dizer, está bem, eu depois posso voltar a fazer isto, mas eu tenho direito a fazê-lo agora. Eu lembraria, quando foi a crise económica, com os mesmos adolescentes, houve problemas complicados, quando os pais nos diziam, estamos numa sociedade de consumo frenético, quando os pais nos diziam, eu expliquei ao meu filho que não há dinheiro para comprar aquelas sapatilhas de marca, e, no entanto, ele respondeu-me, mas na minha turma quase toda a gente tem, portanto eu quero. E aqui, muitas vezes, quer queiramos, quer não, o que é que dizem os especialistas? É muito melhor a solidariedade por altruísmo do que pelo medo. Mas também é complicado quando os mais novos sabem que a doença em si tem muito pouca probabilidade de ser grave, é complicado que eles se portem exatamente como nós pensamos que deveria acontecer por causa dos mais velhos. Em relação às crianças, eu partilho esse ponto de vista. As crianças têm uma capacidade de adaptação extraordinária. Mas temos de nos lembrar de questões que também não foram estudadas só na pandemia. Por exemplo, a questão do toque. Nós sabemos hoje que crianças que passaram anos em instituições que de educativas só tinham um nome, onde não havia afeto, onde não havia toque, etc., apresentaram déficits cognitivos, relacionais, etc., muito graves. Por sorte, eu tropecei num artigo que sairá na Lancet de maio, em que os ingleses, como sistematicamente vão fazendo avaliações, neste caso, dos mais jovens entre os 5 e os 16 anos, entre 2017 e julho de 2020, a percentagem de problemas mentais passou, portanto, em 3 anos, de 10,8 para 16,0. Qual o maior grupo de risco? As raparigas. Nós também já sabíamos. Uma alta percentagem de distúrbios de sono, de sentimentos de solidão. E, algo que também ainda há pouco foi sublinhado, se há problema psiquiátrico num dos pais, a probabilidade de surgir num dos filhos é muitíssimo maior. E, surpresa das surpresas, tudo isto, sobretudo, nas famílias mais carenciais. Queria-lhes, por fim, dizer algo em termos, precisamente, da questão da saúde mental e não da doença mental.
eu fiquei de tal maneira impressionado que pedi à Inês Menezes, que imediatamente concordou, e fizemos um programa do Amor é sobre isto. Neste momento, há grossa barulheira em Inglaterra, porque uma determinada empresa, alguns de vocês leram o artigo, uma determinada empresa de call centers, que tem 380 mil funcionários, teve a luminosa ideia de instalar uma webcam ao pé de cada um dos funcionários. O que é que aconteceu? Isto chegou aos ouvidos dos média e os média interpelaram a empresa. E o que se seguiu é muito preocupante, porque a empresa começou por argumentar que era apenas para treino. Ao mesmo tempo, fez uma nota interna em que dizia ter contado isto aos média é uma falta grave que dá direito a despedimento. E o programa das webcam, a inteligência artificial, peço desculpa, posso provavelmente empregar termos que não são corretos, permite, por exemplo, que quando qualquer um de nós tem uma necessidade fisiológica, não tem nenhum problema. Basta carregar num botão e preencher um determinado campo, dizendo que tem de ir ao quarto banho. E o programa monitoriza o teclado do computador e o rato, o que significa que se eles não forem tocados durante cerca de 5 minutos, há um aviso imediato para a chefia, porque a preguiça introduziu-se naquele sistema. O mesmo sistema verifica se o funcionário tem o computador virado para a parede e relativamente próximo, de modo a que ninguém da família possa ver o que está a passar no computador. Bom, os sindicatos, como podem compreender, ficaram furiosos e o secretário dos Assuntos Laborais do Governo Sombra disse que as empresas não podem esperar que os funcionários assegurem a sua sobrevivência quando cultivam uma forma de uma espécie de suspeita permanente sobre eles. E nesta altura, a empresa, de um modo virginal, pôs cá fora um texto dizendo: mas tudo isto é um terrível mal-entendido. Primeiro disse outra coisa, disse: essas câmaras não serão instaladas no Reino Unido, será só nos outros. O que é fascinante, não é? Para tentar acalmar as hostes ao pé de casa, não é? Depois os outros é que seriam vigiados. Mas então, e para terminar, a empresa publicou um texto em que disse: isto é um enorme mal-entendido. Porque as webcams não servem para vigiar ninguém. As webcams foram pensadas porque o teletrabalho faz com que muitos dos funcionários se sintam sozinhos, com saudades dos seus colegas. E, portanto, assim, será possível que eles falem uns com os outros. O que é que isto tem a ver com saúde mental? Nós temos de ter a noção que, por exemplo, no mundo do trabalho haverá enormes modificações. Mas não só. E temos de ter a noção que, mais uma vez, e a nossa história não nos torna otimistas em relação a isso, em termos gerais, que é, em geral, quando houve grandes crises globais, nós unimos-nos, e quando as crises passaram, muitos de nós esqueceram-se completamente do significado de palavras como solidariedade e ação global. Temos o engenheiro Guterres sistematicamente a apelar a não haver nacionalismos em termos de vacinas, etc. Não é? Mas há uma chaveta que sistematicamente surge nestas alturas e que nos porá questões, que é o equilíbrio entre a segurança e as liberdades fundamentais. Aquilo a que temos vindo a assistir é, por parte de determinados governos, por exemplo, aproveitar
o legítimo e compreensível medo das pessoas para fenómenos discriminatórios e para reforços de poder. E, portanto, sendo os problemas psicológicos mais graves ou menos graves, quais seguramente situações que perdurarão para lá do equilíbrio com o vírus, que, segundo dizem os meus colegas, se tornará endémico, mais tarde ou mais cedo, a parte psicológica, não tenhamos ilusões. A Maria utilizou uma expressão popular, eu também vou utilizar, que é: o mesmo homem que começou por vos dizer é preciso psiquiatrizar, também tem que dizer que naquilo que poderá ser complicado em termos psiquiátricos, a procissão ainda vai no ar. E, portanto, em nível das respostas, ou se aproveita a velha frase que cada crise é também uma oportunidade. Eu lembro o meu amigo Amaral Dias, que numa entrevista disse uma coisa fascinante, disse: eu aprendi muito com o meu AVC, mas vivia bem sem ele. Que é de uma enorme sageza. Nós também teríamos vivido muito bem sem esta pandemia, mas já que não pudemos, pelo menos que aprendamos com ela. E aqui eu estou com a Maria. Por exemplo, com todo o respeito que tenho pelo professor Miguel Xavier, em relação ao Dr. Lochner Fernandes, eu tenho uma amizade de 50 anos. E, portanto, ouvi-o muitas vezes, ele ouviu-me a mim, etc. E lamento dizer-vos, eu nisto sou como São Tomé. Vou acreditar quando vir, porque já vi muitas falsas partidas. Peço desculpa se me alonguei, estou disponível para a conversa quando quiser. Muito obrigado, Dr. Júlio Machado Vaz. Eu iria pedir um brevíssimo comentário aos nossos comentadores residentes, começando pelo Dr. António Tavares e depois pelo professor Adalberto, que é para podermos ainda ter tempo de abrir o debate à audiência e termos algumas perguntas. Boa noite a todos, eu prometo que vou ser breve, quero cumprimentar os nossos convidados e gostava de salientar 2 ou 3 notas daquilo que disseram. A primeira, da parte da doutora Maria de Belém, a questão da necessidade da ligação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social. A semana passada tive a oportunidade de falar com a Ministra da Saúde exatamente sobre tudo esse mundo e também a dificuldade que ele tem em termos de financiamento. O sistema de financiamento é paupérrimo, o país nesse domínio tem estado de costas para com este fenómeno. A outra nota foi um bocadinho comum a todos, que tem a ver com a questão do teletrabalho e com aquilo que eu tomei aqui nota, o professor Júlio Machado Vaz chamava a deriva medicamentosa manca, não é? Portanto, o medicar a tristeza. Esta questão da pandemia, neste domínio, deixou-nos algumas lições, mas também eu muitas vezes tenho tido a percepção de que o teletrabalho é quase uma espécie de uma outra doença que nasceu entretanto, não é? Porque às vezes nós perguntamos, como é que está aquilo, como é que está aquilo outro? Epá, fulano está em teletrabalho, como se isso também fosse uma coisa muito, muito distante. E comungo, obviamente, desta ideia do equilíbrio que é preciso fazer entre o teletrabalho e o problema também de como é que vamos enfrentar os próximos tempos numa sociedade que é claramente pobre. Foi aqui dito, e bem, que 10% das pessoas trabalham, mas são pobres, portanto têm muita dificuldade de sair da pobreza. E depois a nota final, aquela que tem sido muito recorrente aqui no Fórum Saúde 21, que é a tal questão, o tal diálogo surdo entre as liberdades, as minhas liberdades, as liberdades da minha coletividade e a questão do medo. Eu tenho a sensação, pelo ritmo que vamos, que devemos estar todos vacinados e nem iremos continuar a ser confinados, porque dá a sensação de que existe um interesse sobre isto. Felizmente, o Presidente da República há um bocadinho terá dito que vamos acabar com o estado de emergência e passar para o estado de calamidade. Portanto, enfim, é um caminho que temos a fazer. Eu ficava por aqui para já. Obrigado.
Professor Alberto? Muito obrigado, eu também vou ser muito breve, até porque já vi que a professora Isabel Moreira... Exatamente, exatamente. Bom, eu queria cumprimentar o Pedro e a Andreia, porque de facto a ideia de fazer um debate especificamente sobre saúde mental, eu tinha sugerido, e fica aqui em confidência, ao Pedro e à Andreia, que podíamos ter hoje um debate sobre a qualidade da democracia, até porque estamos perto da celebração do 25 de Abril, e eles insistiram muito nesta ideia e fizeram muito bem. Eu apenas 3 ou 4 reflexões para dizer que foram sublimes os nossos convidados, qualquer um deles. Nós estaríamos aqui a noite toda e, de facto, fantásticas intervenções. Mas eu, que não sou psiquiatra, nem sou, aparentemente, não me reconheço que tenha algum problema, pelo menos sinalizado, de saúde mental, tenho que vos dizer o seguinte: eu ouvi, e sobretudo esta última intervenção do professor Júlio Machado Vaz, e tenho esta ideia muito presente comigo há muitos anos, de que a saúde mental é, de certa maneira, o reflexo do espelho da alma da nossa sociedade e das sociedades contemporâneas. E, portanto, nós temos um problema. É que não vivemos em sociedades herméticas em condições ideais de temperatura e de umidade. Nós vivemos numa sociedade, em Portugal concretamente, empobrecida, numa sociedade triste, muito dependente, muito, digamos, com baixíssimo nível de autonomia, e numa sociedade que é muito resignada perante a privação. Seja a privação da liberdade, seja a privação do rendimento, seja a privação da sua própria autonomia. É uma sociedade excessivamente resignada. E neste ano que tivemos, começámos com o medo, passámos pela resignação, visitámos a revolta e estamos agora no momento da esperança. Ora, nós não resolveremos os problemas da saúde mental, e aqui quero ser um pouco politicamente incorreto, nem medicalizando a sociedade, nem instituindo em cada rua e em cada bairro um consultório de psicologia, muito menos infantilizando, como disse o professor Júlio Machado Vaz, e nós fomos muito infantilizados desde março do ano passado até aqui. Fomos tratados como meninos de cor. Eu várias vezes em público disse que era insuportável a infantilização que se fazia e, sobretudo, e aí a culpa é sobretudo dos mídias, o relato da morte, digamos, esta liturgia da morte, de que inclusivamente os políticos a emocionarem-se por não ver mortes, o que é, de facto, o espelho do peso que a morte tem sobre a consciência coletiva. E isso, deixo-vos aqui algumas frases. Nós na saúde pública dizemos que o único casamento que não se desfaz, porque até o católico já se desfaz depois da revisão da concordata, é, Isabel, o casamento entre a pobreza e a doença. E, portanto, nós temos mais pobres, mais doentes, mais frágeis, mais submissos. Temos um povo submisso, um povo triste, que neste momento precisa de viver a esperança, que é a esperança que nos traz a saída da pandemia e as bazucas e tudo isso que agora nos dizem pela frente. É preciso não matar essa esperança, é preciso afastar os matemáticos do espaço televisivo, porque da perspectiva deles, se de facto se concretizassem as previsões dos matemáticos, nós hoje estávamos todos mortos e não tínhamos tido 60 pessoas aqui às 9h30 da noite a assistir a este magnífico debate. É preciso deixar o país respirar. E a liberdade não é apenas um ato, digamos, formal de rituais democráticos ou de rituais legais. A liberdade é um ambiente ético num país que está muito deprimido e triste pela ruptura dos valores, dos princípios, da lógica da sociedade. Não vale a pena lutar para irmos mais longe, porque isso não é para nós. Portanto, saúde mental para mim, que olho isto de um ponto de vista mais político, um dos remédios que nós temos é melhorar as condições de vida e é de facto fazer do país um país mais autónomo e menos dependente e menos frágil como tem sido. Eu gostei muito. Eu queria, antes de terminar, mandar um abraço e saudar o Dr. António Lochner, que está aqui connosco, embora com a câmara oculta. Portanto, eu sei que eu estou a ver o nome dele aqui, e também acompanhar o professor Júlio Machado Vaz na homenagem que fez. Ele é, de facto, das pessoas que ao longo das últimas décadas mais foi capaz de ter uma coisa que faz falta no país, que é um bem escasso, que é o pensamento estratégico. Nós somos, de facto, muito dados à ocasião, ao poema da ação e muito pouco ao romance, que obriga a um planeamento estratégico e a um pensamento do país a longo prazo. E eu espero bem que o Dr. António Lochner, que agora se torna aqui cliente frequente dos nossos fóruns das quintas-feiras, de 15 em 15 dias, porque é muito bem-vindo. Muito obrigado, foi um grande prazer estar convosco. E Pedro, devolvo-lhe a palavra. Obrigadíssimo.
Eu iria então agora passar, eu sei que estamos em cima da hora, mas o debate foi tão interessante que eu acho que vale a pena prolongarmos aqui um bocadinho, para podermos ouvir ainda intervenções de pessoas que já pediram a palavra. Eu passaria então agora a palavra à professora Isabel Loureiro e logo a seguir ao professor Henrique Lopes. Muito obrigada. Quero cumprimentar todos, agradecer as belíssimas intervenções e dizer que estou muito satisfeita por me encontrar com todos os colegas aqui presentes. Poderia pegar por muitas coisas, tantas coisas aqui foram ditas, não é? É um campo tão vasto que faz parte da nossa vida por inteiro, não é? A saúde mental está presente em todo o lado, até no sono, não é? Mas eu gostaria de pegar, talvez, naquilo que a professora Isabel Trindade mencionou relativamente a não perguntar às pessoas o que elas querem. Falou disto no que se relaciona com os menos jovens, mas eu vou falar nos mais jovens, está bem? Porque o Conselho Nacional de Saúde está a incentivar, portanto, está a incentivar uma agenda da juventude para a saúde 2020-2030, para esta próxima década. E temos feito algumas auscultações, nomeadamente através de questionários às escolas, grupos focais, webinars, e em todo o sítio, os jovens consideram a sua principal prioridade a saúde mental. Curiosamente, é assim, de facto, os jovens, quando falam, sabem muito bem o que é que dizem. Uma das coisas, eu vou só mencionar aqui 4 que eu acho que são pontos muito importantes e que acabaram por ser aqui já de alguma forma refletidos. Eles falam na necessidade de uma maior proximidade com os pais. Eles querem saber identificar os sinais de perturbação de saúde mental. Quando é que têm que ir buscar ajuda? É uma das coisas que eles pedem para eles e para os professores, não é? Serem capacitados, e para os pais. Pedem a maior presença de psicólogos nas escolas e falam aqui de uma coisa que a doutora Maria Belém Roseira falou, que é a questão da grande pressão social, aqui neste caso a grande pressão social para o sucesso escolar. E o que eles propõem é que haja nas escolas mais espaço para partilhar, para refletir, para aprender a relaxar, incluindo mindfulness. De facto, são ideias muito interessantes e que vale a pena ouvi-los. Assim como, e ainda nesta perspectiva da auscultação, e falando da saúde em todas as políticas, eu gostaria de dar aqui o exemplo dos bairros saudáveis, do programa dos bairros saudáveis, porque o programa dos bairros saudáveis nasceu por causa da sindemia da Covid, não é? É dirigido aos territórios mais vulneráveis, ou porque têm habitação degradada ou superlotada, ou porque têm baixo nível socioeconómico ou baixa escolaridade. Portanto, a nível nacional, de facto, houve uma mobilização extraordinária das diferentes comunidades, não só ao nível das áreas metropolitanas, como ao nível dos territórios do interior. E o que é interessante de ver quando se analisam aquelas candidaturas é a importância que as populações atribuem à coesão social. E, nomeadamente, as formas que encontram para melhorar essa coesão social na perspectiva de uma melhor saúde mental, de uma melhor socialização, como, por exemplo, sei lá, criar o forno comunitário para fazerem o pão, fazerem iniciativas de arte, de dança, de música. É extraordinário, é comovente
ver o que estas pessoas expressaram, e isto é, eu julgo que é uma maneira também de perceber como é que as pessoas veem a sua realidade e o que é que propõem para a sua realidade. E por último, para não me alongar muito mais, queria falar-vos de uma experiência que está a acontecer em duas, para já que eu saiba, não sei se está a acontecer em mais, mas para já que eu saiba, está a acontecer em duas USFs, o USF da Baixa e o USF Almirante, portanto ambas na cidade de Lisboa, sobre a prescrição social. Portanto, são médicos de família que, seguindo até o exemplo de alguns países que nós sabemos, por exemplo, no Reino Unido já existe prescrição social há vários anos, mas a ideia da prescrição social, que é a desmedicalização, a despsiquiatrização, não é? Dos problemas e o trabalho em articulação com a segurança social, não é? Com o setor social, porque é também com técnicos de serviço social que estas equipas trabalham. Não é? E, portanto, eu neste momento até estou envolvida numa questão que tem a ver com a cultura e saúde. E uma das dimensões da prescrição social é mesmo a arte, não é? Nomeadamente, por exemplo, eu posso testemunhar em termos pessoais, neste confinamento, uma das grandes experiências que eu tive foi um grupo que nos acompanhámos ao longo de todo este processo de pintar, de desenhar, e que realmente estes encontros, mesmo online, acabavam por ser um alimento para a alma. Portanto, eu chamo a atenção para que esta perspectiva salutogénica, não é? De, por um lado, ouvirmos, por outro lado, construirmos a partir dos recursos até que já existem, não é? E que as pessoas são capazes de desenvolver e de criar e de aumentar, e sobretudo de aumentar umas com as outras, não é? Porque realmente a força dos laços afetivos é o centro, no fundo, da nossa vivência humanística. Obrigada. Obrigada, professora Isabel Loureiro. Eu passo então a palavra ao professor Henrique Lopes. Boa noite, já tive a ocasião de cumprimentar os nossos oradores, cumprimento agora as restantes pessoas aqui presentes no fórum. Professor, está sem o som, tem que ligar o som. O professor tem que ligar o microfone. Peço imensa desculpa, é que aqui deu-me ligado e depois desligou automaticamente. Estava a dizer que já tive a oportunidade de cumprimentar os nossos palestrantes e aproveito para cumprimentar as restantes pessoas aqui presentes por esta, diria, deliciosas palestras que nos proporcionaram. Seguramente que os organizadores devem ter colocado esta temática por ontem ter sido o Dia da Saúde Mental em Covid, e nessa sequência a OMS publicou o documento orientador para as nações agora seguirem a reflexão sobre os papéis. Nós na European Covid Task Force basicamente recebemos a documentação ontem, só dentro de 2-3 semanas é que haverá, digamos, uma posição formal, concreta, da leitura da saúde pública para os planos de intervenção e, portanto, não escondo que aqui também vim cabular um bocadinho e aprender com quem sabe estas matérias para carregar aquilo que for possível, mas isto para dizer que a leitura que a OMS nos traz ontem e a discussão que depois as sociedades científicas das várias áreas acabaram por ter à tarde, organiza aqui um bocadinho a saúde mental em populações, drivers da saúde mental e um apelo à formação de uma implementação de um plano que vise corrigir. E nas populações foram identificados 12 grupos populacionais com risco acrescido fruto da existência da Covid-19, sendo que desses os 2 mais gravosos, segundo os dados ontem apresentados, não li ainda, não tive acesso ainda à documentação científica que suporta,
apresenta os trabalhadores de saúde com 93% dos trabalhadores de linha da frente com algum grau, não quer dizer que seja situação muito grave, mas com algum grau de desgaste de saúde mental e, portanto, a ser recomendado que houvesse algum tipo de apoio. E o segundo grupo é exatamente, como aqui muito bem foi apontado, as pessoas que não são os familiares de Covid, mas todas aquelas pessoas que ficaram em situação lutuosa durante os períodos de restrição, como sendo um grupo de muito alto risco, deveria ser trabalhado a seguir. Nos 5 drivers, e depois poderei, se houver interesse, partilhar quais são os 12 grupos que foram elencados pela OMS. Dos 5 drivers de perturbação da saúde mental fruto do Covid, aparece exatamente a insegurança do emprego, a insegurança de continuar a ter casa, a insegurança da própria empresa, ou seja, a pessoa até pode continuar ligada ao trabalho, mas a própria empresa ficar colocada em risco, a restrição de usufruto dos espaços abertos e o agravamento dos problemas de solidão e isolamento. E face a estes 12 grupos identificados e face a estes 5 drivers, há de algum modo um apelo a que, por um lado, as sociedades científicas proponham statements em concreto e que os países se cheguem, para essa expressão, se cheguem à frente e proponham as suas entradas concretas. Que eu tenha conhecimento, ainda só o Reino Unido é que apresentou. Já estavam a trabalhar nisso e apresentaram utilizaram o próprio dia e apresentaram o plano de enfrentamento de saúde mental do Covid. Não sei se há outros, penso que não, ou pelo menos não ouvi falar de outros. E, portanto, como temos tão distintos colegas aqui presentes e com tão deliciosas apresentações, eu gostaria de os ouvir então, e para Portugal. Temos este problema, então e agora? O que é que nós podemos, na vossa leitura, fazer para mitigar uma afetação que, por razões todas estas que falaram, que foram aqui faladas, outras ainda que não terão tido a oportunidade de as colocar, precisaram de uma resposta. Claro que são coisas que virão a maior parte delas de trás, que foram agora ampliados, os problemas foram ampliados pela problemática da Covid, mas temos que dar uma resposta. E então, gostaria muito, se houver oportunidade, de vos ouvir sobre quais os grandes eixos, pelo menos, que destacariam. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Nós, neste momento, já ultrapassámos o nosso tempo. As nossas sessões estão previstas a acabar às 11 horas. De qualquer forma, ficava aqui este desafio. Se algum dos oradores que hoje estiveram connosco quiser responder, ou seja, tem 5 minutos, é o máximo que eu posso conceder para responder a esta questão que o professor Henrique colocou. Eu posso fazer 2 comentários rápidos? Com certeza. Obrigado. Começando por uma das questões que foram levantadas pelo professor Henrique, eu diria que nós sabemos já hoje que, em termos de ajuda aos profissionais de saúde, uma questão importante é eles poderem escolher, partindo do princípio que já há estruturas que podem ajudar, e não apenas pontuais. Nós assistimos a trabalho de muito boa qualidade em linhas telefónicas, etc., mas estamos a falar de apoios continuados, que são necessários também. Algo que pode parecer completamente despiciente, não é. Os profissionais de saúde têm o direito de ter hipótese de ser ajudados fora das suas unidades de saúde. Porque, com muita frequência, a razão que é aduzida para não pedir ajuda é o receio que a sua imagem no seu local de trabalho saia apoucada, porque, e aqui há efeito de género, como de costume, sobretudo em homens, porque quem pede ajuda psicológica fica numa situação, em termos de olhar social, desvantajosa. Quer queiramos, quer não, a discriminação a todos os níveis do problema psicológico, nem direi da doença mental, mas o problema psicológico continua. Não é só nos profissionais de saúde. Lembro-me de um bancário que me dizia: se uma colega minha chorar no emprego, todos a apoiamos. Se eu chorar, sei que nunca serei promovido. Assim, ponto final, não é? E depois, muito rapidamente, mas não resisto,
que a professora Isabel Loureiro espicaçou não o psiquiatra, mas o professor de antropologia médica. É que quando ela diz a desmedicalização, pode haver pessoas que interpretem isto como, no fundo, há medicina o que é da medicina, a outras áreas o que é de outras áreas. Não. Aquilo que a professora Isabel Loureiro se referiu foi à verdadeira medicina, se a medicina quiser medrar no futuro. Porque a saúde é demasiado complexa para ser deixada ao cuidado apenas dos profissionais de saúde, estrito sensu. E aqui, quando se falou da articulação entre segurança social e medicina, e se falou sobretudo da questão da prescrição social, a prescrição social, na minha modesta opinião, é a medicina na direção certa. Porque significa que um colega meu, numa determinada consulta, quando chega à conclusão que as queixas daquela pessoa estão intimamente ligadas às suas condições de habitabilidade, às suas condições de emprego e, portanto, a variáveis que extravasam aquilo que é um gabinete de consulta e uma observação, se quiserem, da máquina, a medicina tem que ultrapassar isso completamente e estar também enraizada na sociedade. Porquê? Porque, neste momento, os cuidados, na minha ótica, os cuidados de saúde primários ainda são muito encarados, e é inevitável, numa postura defensiva, que é, temos que os apoiar para que eles consigam evitar que haja uma derrocada do serviço e do Sistema Nacional de Saúde. Mas, idealmente, e o futuro, na minha opinião, implica isso, os cuidados de saúde primários têm que ser as posições avançadas para aquilo que é a transformação das populações em agentes de saúde em geral e de saúde mental em particular. Se não o conseguirmos fazer, teremos falhado, agora volto à questão que tanto me interessou, teremos falhado enquanto projeto de medicina. O futuro da medicina tem que passar por isso. Não é por acaso que há gente que fala de prevenção quaternária, por exemplo. Não é? As populações, não basta a educação para a saúde no sentido individual. As populações têm que se tornar cada vez mais agentes produtores de saúde, ou então não será possível o futuro que desejamos. Peço desculpa, mas era irresistível. Muito obrigado. Só acrescentar uma coisa. Eu. Ah, muito rápido, muito rápido. Muito rápido, sou muito rápida. Só queria acrescentar, e ele ao professor Henrique Lopes, que nesses grandes programas não criem doenças onde elas não existem. Pronto, e vou voltar novamente ao luto. As pessoas necessitam de ter ajuda quando querem ter ajuda e tem que ser acessível. E isso tem que ser. Mas não haver quase uma obrigatoriedade, porque de vez em quando passam-nos assim umas ideias estranhas pela cabeça e lá vamos arranjar mais uma. Pronto, era só isto. O Henrique conhece-me e, portanto, sabe do que é que eu estou a falar. Boa noite. Obrigadíssimo. Ora bem, esta sessão já vai com 13 minutos além da hora, portanto está super interessante. Eu acho que é um tema que vamos ter que explorar numa próxima sessão. O interesse e os comentários no bate-papo demonstram realmente que o tema é um tema que preocupa e que interessa a todos, não é? E eu gostaria então de agradecer aos nossos oradores de hoje, à doutora Maria de Belém, à doutora Isabel Não fiz Trindade. comentário final, mas fica... Não. Pedro, que má educação, completamente... Não, pode fica fazer. para a próxima, porque eu só terminaria com o não aproveitem pandemias para retirar à nossa liberdade aquilo que é absolutamente inexpugnável.
E pronto, E com não este, nos tratem a todos como incapazes. É um com, bocadinho. com o comentário da Com- doutora Maria de Belém, nós terminamos Não podia esta ser melhor sessão. para Exato. encerrar. E eu agradeço também a todos os que estiveram presentes e que participaram e que assistiram, e muito boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Muito obrigada a todos, muito Boa mesmo. noite.